eu queria que você lesse alguns versículos comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que ela possa vir de encontro ao nosso coração, trazendo mudança de vida, mudança de atitude, mudança de direção, se estivermos, ó Pai, caminhando por um caminho que não seja o do Senhor. E que o Senhor nos guarde, que o nosso coração seja terra fértil nessa noite. Nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite, falando a vários corações por essa terra, através da nossa TV, através da internet, e para vocês que estão aqui no templo. Falar sobre perdão é algo muito delicado, como eu disse. E ainda mais o tema que eu escolhi para essa mensagem, direcionado um pouquinho pela pastora, que é o poder restaurador do perdão. O perdão, ele tem algo sobrenatural na essência, que é fazer com que uma pessoa seja restaurada. E aqui nós escolhemos e oramos ao Senhor para trazer essa palavra ao seu coração. E me veio à mente esse texto de Gênesis, aonde começa a história de um homem que mudou a sua geração. De um homem que cresceu em sabedoria, em entendimento e na presença do Senhor. Muitos de nós temos oportunidades na vida de sermos como este homem. E no Novo Testamento nós temos o exemplo master de uma pessoa que perdoou e sempre pediu a Deus Pai para perdoar, e foi Jesus Cristo. Esse é o Supremo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Mas eu quis trazer aqui um exemplo de uma pessoa humana, totalmente humana. Com todas as dificuldades, crescimento e as etapas da vida que um ser humano comum pode e deve viver. José nasceu numa família grande. José nasceu em uma família de muitos irmãos. E quantos aqui têm irmãos, são pertencentes a uma família, e que há um conflito das gerações, há um conflito entre os irmãos? José nasceu numa família muito grande. E ele nasceu com uma história que poderia ser, ele poderia ter levado consigo que ele era um acidente de percurso. Porque José foi um filho da velhice de seu pai.
A minha esposa, ela é a última filha, é a caçulinha, e ela foi um acidente de percurso para trazer a ilustração. É aquele filho que os pais não programaram, mas ele veio, pela vontade soberana do Senhor. Por quê? Tudo o que acontece no nosso contexto social tem a vontade permissiva de Deus. E muitas pessoas que estão aqui, que podem estar nos acompanhando agora, talvez tenha sido uma criança ou um filho rejeitado pela sua casa, pelos seus pais, pelos seus irmãos. E eu quero te chamar a atenção nessa noite que você não é rejeitado pelo seu pai, que é Deus. E você tem a oportunidade de mudar a sua história. E a começar mudando as suas expectativas, o seu foco. José cometeu um pequeno erro que pode ter atrasado um pouco a história e a trajetória dele. José, ele teve um sonho. E quantos de nós temos sonhos na nossa vida? Deus planta projetos e sonhos nos nossos corações. Deus coloca visões, aonde Ele vai cumprir um propósito maravilhoso na sua vida, porque você veio nessa terra não para viver de passagem, mas para fazer a diferença. Você não está aqui somente de passagem. Você tem um plano e um projeto de Deus na sua vida. E José, ele contou esse sonho para os seus irmãos. Talvez você tenha contado essa visão, talvez você tenha contado o alvo e o projeto de Deus da sua vida para qualquer pessoa no tempo errado. O que aconteceu após José contar o seu sonho? Os seus irmãos o odiaram ainda mais. Eles já tinham ódio no coração pela preferência do pai, pelo servo que José era. Porque, queridos, uma coisa é certa, uma pessoa quando ela começa a se destacar no meio das outras pessoas começam a sentir ciúme, inveja, são sentimentos carnais. A própria Bíblia nos alerta com relação a isso no Novo Testamento, sobre os frutos da carne. E então, quando você está destacando no meio da sociedade, você é uma pessoa estudiosa, você é uma pessoa que está em casa e honra seus pais, você é uma pessoa que está no seu trabalho e você é reconhecido porque você trabalha como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira pessoa que tem compromisso, comprometimento, desperta ciúmes, desperta inveja. E aí, Deus coloca um projeto no seu coração, um sonho, e os salões de beleza viram gabinete pastoral, os gabinetes, os salões de beleza viram consultórios psicológicos, terapêuticos. E você começa a compartilhar coisas que são segredos do teu coração para qualquer pessoa. E talvez essa pessoa que está do outro lado, ela não está preparada para ouvir isso, para ouvir esse sonho que Deus colocou, esse projeto que Deus colocou no seu coração, e você compartilha e essa pessoa joga um balde de água fria em cima de você. O nosso pastor sempre conta no altar, nas mensagens, ele cita sempre esse exemplo, e eu busco ilustrar também nas minhas mensagens quando eu tenho oportunidade. Às vezes a pessoa vai lá e compra o carro, toda esperançosa, vai lá na concessionária, tira o carro, conseguiu tirar um carro zero, e aí vai lá, compra um carrinho 1.0, todo bonitinho, todo arrumadinho, todo certinho. Chega uma pessoa e fala, mas eu compraria 1.5, eu compraria o 2.0. A pessoa toda alegre, chega toda cheia de expectativa para contar uma vitória, a pessoa vai e joga um balde de água fria. Talvez você, é um simples exemplo, mas talvez você está compartilhando coisas mais profundas com pessoas que não estão preparadas e com pessoas que não era o momento certo de você compartilhar. Essas pessoas vão criar um sentimento de inveja sobre você. Além de poder contaminar os seus pensamentos,
Porque o ser humano, ele é um ser habitável. E o ambiente ao qual ele está favorece e interfere na vida dele. Nós somos um ser totalmente influenciável. Quem está influenciando a sua mente? Quem está influenciando você? A sua casa, a sua família, os seus relacionamentos? Quem está influenciando você? José estava contando sonhos para os irmãos, porque ele acreditava que os irmãos, sangue do sangue, iriam apoiá-lo, iriam reconhecer que ele estava sendo preparado para ser um líder. Quantos líderes estão sendo mortos por pessoas que acabam com os sonhos através de uma palavra, através de uma influência negativa? Mas não ficou por isso não. José foi e contou para o pai e para a mãe. E ele achou assim: meu pai, minha mãe, eu tive um sonho onde Deus estava... Olha, quantas vezes você não chega para a pessoa e fala assim: Deus me deu uma visão. Aí a pessoa já conta. Aquela pessoa não é preparada para ouvir. Tem coisas, queridos, que você tem que contar na hora que já deslanchou, que o objetivo já foi alcançado. Tem pessoas que são responsáveis por nós em oração. Tem pessoas que têm estrutura emocional para ouvir o que você vai compartilhar. E aí você pode compartilhar sim. Você tem que ter pessoas para cuidar de você, na área espiritual, na área emocional. Por que não na área financeira? Você tem que ter influências positivas na sua vida. E você tem que saber identificar quais são essas pessoas que podem exercer influências positivamente. E não sair contando tudo para todos. Há coisas que são íntimas. Por isso chama intimidade. Intimidade. Você tem que saber selecionar as pessoas. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o primeiro ponto dessa mensagem. Falar sobre expectativas. Mas o que tem a ver expectativa com perdão, né? Vou chegar lá. As expectativas estão frustrando muitas pessoas. Sabe por quê? Nós colocamos expectativas nas coisas, nos homens. Nós colocamos expectativas em quem não pode nos dar um retorno ao qual nós estamos esperando. Quer ver uma coisa que está todo mundo ansioso para acontecer? Vacina contra o coronavírus. Todo mundo só fala disso. Quando vai ser? Como vai ser? Já estão testando, já estão assim. Gente, existe todo um processo e um procedimento. Não podemos ficar gastando nossas energias emocionais somente nessa expectativa, além do normal. Claro que nós temos que ter esperança, que nós temos que orar para que os cientistas possam descobrir a vacina, para que os cientistas tenham uma sabedoria, para que esse vírus seja aniquilado. Nós temos que ter sim e nos posicionar como igreja. Mas existem pessoas adoecendo quando colocam uma expectativa e ela não acontece. Quantas pessoas podem ficar frustradas se um teste que está acontecendo no Brasil não der certo? Lance a expectativa de uma forma segura, porque é um campo terreno, é um campo humano, aonde pode acontecer falhas, aonde pode acontecer erros. A estrutura humana não é estrutura perfeita para você lançar toda a sua expectativa. E aí a pessoa coloca o objetivo, o projeto, na frente de quem ele tem que colocar como expectativa. Nós temos que lançar todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças em uma só pessoa, que é Deus, Pai Todo-Poderoso. Porque Ele sim tem poder de alcançar todas as nossas expectativas. E aí você não será frustrado. Como está a sua expectativa? Em que você tem colocado a sua esperança, a sua expectativa? Em que? Será que é em homens? O homem pode errar. Lembra disso. Pessoas feridas criam pessoas feridas.
e fere outras pessoas. Pessoas feridas gera pessoas feridas e fere outras pessoas. Aqui nós vamos caminhando para dentro do tema. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Tem alguma coisa que está machucada? Tem alguma coisa que está ferida dentro de você? Lembre-se, quando uma pessoa está ferida, ela fere outra. Principalmente no campo emocional. Principalmente nessa área onde muitas pessoas estão desequilibradas. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida onde você vai conseguir abençoar outras pessoas. Equilíbrio emocional. Quando você não tem equilíbrio emocional, você xinga. Eu estava há pouco no trânsito, buscando a minha esposa no trabalho. Eu estava voltando no anel rodoviário e um caminhoneiro estava buzinando, mas buzinando. Todos os carros parados para entrar na marginal, sair da marginal. E o caminhoneiro buzinando. Aí tinha um cara num carrão na frente, assim, um carro bacana. O cara fez só assim pro caminhoneiro. Ou seja, passa por cima. Esse caminhoneiro entrou em cima do acostamento no jardim da rotatória. Ele entrou em cima, um caminhãozão, saiu levantando poeira e tal, e correu e entrou na frente do carro. Eu não sei como que ele fez isso. Ele fez coisa que motociclista faz no trânsito. E ele fez com o caminhão. E parou, abriu a porta. Fala de novo para ver se eu não dou uma ré e passo por cima desse carro seu. E aí, o cara ficou gritando lá e parou o trânsito. E esse cara levantou do carro e falou, vai embora. E aí o caminhoneiro entrou dentro do carro, do caminhão, fechou. O cara entrou no carro e saiu acelerando do mesmo jeito. Passou por cima do canteiro e passou na frente dele. E parou na frente do caminhão. Pessoas desequilibradas emocionalmente. Qualquer coisinha tira a pessoa do sério. Qualquer coisa tira a pessoa do equilíbrio emocional correto. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão nervosas, estão feridas. Eu não sei o que esse rapaz estava passando no dia, mas talvez o dia dele não foi difícil e ele descontou no outro. Ele descontou no trânsito. Ele aliviou a raiva dele no trânsito, apertando a buzina, acelerando, correndo. Talvez você está fazendo algo parecido. Talvez você está machucando pessoas. Talvez você está ferindo pessoas. Acreditando que por você estar ferido, você pode passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Lembrando que quanto mais você destaca, mais dificuldades você terá. Queria chamar a atenção aqui para pessoas que almejam ministério e para pessoas que estão no ministério. Nós líderes da área ministerial, nós temos muitos dissabores. Você que é um líder, seja ministerial, seja na empresa onde você trabalha, você que é um empresário, você que é um servo, você que lidera a sua casa, sua família, você que é um líder ou uma líder, você tem que estar preparado para situações adversas. Você tem que estar preparado para superar as dificuldades da vida. Porque você vai ser mais cobrado. Nenhum líder nasceu pronto. Todos os grandes empresários, os grandes homens dessa terra passaram por grandes dificuldades. Porque existe o tempo de preparo. Existe o tempo onde você é forjado. O famoso
a famosa palavra que os crentes utilizam muito é o deserto. Tem o deserto, tem o tempo do deserto. Agora, você pode passar pelo deserto de uma forma diferente, esperando que uma hora isso vai passar e que Canaã chegará. O deserto é um lugar onde nós somos forjados. E os grandes líderes, eles passaram por grandes dificuldades. E talvez você está me ouvindo, me vendo, esteja passando por alguma angústia no coração e vontade de largar tudo. Vontade de deixar aqueles que você até aqui ajudou caminhar. Sair de perto daqueles que estão te mentoreando, te pastoreando, cuidando de você. Porque um líder, ele também é um liderado. É uma via de mão dupla. Ninguém caminha sozinho, queridos. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu tenho aprendido isso no decorrer dos anos. Porque eu já fui muito machucado por algumas situações também. Talvez você olhe para mim, eu tenho 36 anos. Mas já passei por algumas coisas que me fizeram olhar a vida de uma forma diferente e a enxergar as grandes oportunidades da minha vida. Porque nós podemos encarar as dificuldades e as lutas de uma forma, por um caminho ou por outro caminho, e escolhermos qual é o melhor caminho. Então você que é líder, e porventura você está desistindo da sua caminhada, desistindo daquilo que Deus colocou como propósito, sonho, projeto, e talvez você contou o seu sonho, o seu projeto para alguém, e alguém jogou uma água fria em cima desse projeto. Eu estou aqui para te alertar. Volte. Há tempo. E o maior valor do ser humano é quando ele reconhece que ele errou. Quando ele procura ajuda. Quando ele consegue falar aquilo que está angustiando o coração dele. Principalmente para Deus. Muitas pessoas estão se voltando contra a igreja. Muitas pessoas estão se afastando da igreja e usando a desculpa da pandemia. Usando a desculpa de um cenário adverso. Muitos pastores estão entregando o ministério porque não estão temerosos, estão em depressão profunda. Eu tenho atendido alguns colegas de ministério. E pela graça do Senhor, eu tenho ajudado muitas pessoas. Porque antes de eu fazer o curso de psicologia, eu formei no seminário. E a psicologia ela veio para auxiliar no meu ministério. Auxiliar no chamado que Deus me deu. Eu não uso a psicologia como meio de enriquecimento. Não. Se eu quisesse, eu conseguiria fazer isso tranquilamente. Mas não. A psicologia é um braço daquilo que Deus me chamou para fazer. Que é levar a palavra dele, que é cuidar de pessoas. E é isso que eu tenho feito. E eu tenho acompanhado alguns pastores. E muitos estão desesperançosos. Porque muitas igrejas estão fechadas. Muitos podem estar nos acompanhando agora porque pela graça de Deus e pela visão que o nosso querido pastor teve desde o início da pandemia, a nossa igreja não fechou. E nós temos permanecido firmes e inabaláveis na fé de Cristo Jesus e pregando Cristo para as nações. Pregando Cristo ao redor dessa terra. Usando a ferramenta que Deus nos deu, que é a internet, para pregar o Evangelho. Se reinventando num tempo adverso. E muitas pessoas não têm o equilíbrio emocional para poder discernir isso. E eu valorizo quando uma pessoa me procura, porque para ela me procurar, ela já deve ter chorado muito, ela já deve ter sofrido muito. Ela deve não, ela sofreu muito por isso.
E com a humilde graça do Senhor, nós podemos ajudar. Porque existem situações que são do campo mental, não é espiritual. Nós temos mania, como igreja, e é um erro. Graças a Deus pela visão da Igreja Batista Getsemane, que coloca num quadro, no estandarte da igreja, os psicólogos, os profissionais da saúde são valorizados na igreja para cuidar dos membros. Porque o local aonde uma pessoa pode facilmente esconder um transtorno psiquiátrico, psicológico, é dentro da igreja. Não se assustem com isso. Sabe por quê? Porque a pessoa ela pode massagear o ego dela através de uma palavra ministrada. Quando você tem um problema de saúde, você vai no médico. Você procura os profissionais da saúde. Se você está com o coração com hipertensão arterial, você vai no cardiologista. Se você quebrou um joelho, você vai no ortopedista. O pastor pode orar, o pastor vai abençoar, mas o pastor não vai engessar, o pastor não vai colocar a tala, o pastor não vai colocar o catéter, o pastor não vai limpar o seu dente. Aliás, muitos irmãos com a máscara estão esquecendo de escovar o dente. Mas precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar. E aí, quando você precisa cuidar da sua mente, das angústias da vida, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Toda semana, ora por mim? Tem alguma coisa errada. Sim, ore, acredite, tenha fé, unja com óleo, é isso que a Bíblia nos faz. Mas procura ajuda, porque você é uma pessoa e você precisa de cuidar da sua mente. Você precisa cuidar da sua mente. Muitas pessoas procuram ajuda psicológica e psiquiatra quando o caldo já entornou. E aí o tratamento não é mais de prevenção, é de correção. E um tratamento corretivo, ele gasta mais investimento, ele gasta mais tempo. Ao primeiro sinal, procura ajuda. Porque, queridos, você pode encarar as pessoas de forma diferente. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, na parte B, diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em nosso coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Provérbios 4, 23. Coloca aqui no telão para a gente. Olha só. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está o seu coração? Seu coração está ferido? Seu coração está machucado? Com alguma coisa? Com alguma situação? Reflita sobre isso. Se José fosse um murmurador, nós tivemos aqui o início da história de José. Mas aqui, mais decorrendo, pincelando um pouco, José foi vendido pelos mercadores, pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José foi para uma terra estranha como escravo. Mas a diferença é que quando você é rejeitado por alguém, é rejeitado pelos seus, e você tem a sua expectativa, não nas pessoas, mas em Deus, Ele cuida de você. Ele cuida dos seus planos, Ele cuida dos seus sonhos, Ele cuida dos seus objetivos e dos seus propósitos. E José foi vendido como escravo. E ele foi comprado por Potifar. Ele foi comprado por alguém influente do Egito. E aí, tem sim o dedo de Deus na situação. José, ele foi governador da casa de Potifar. Ele governou sobre os negócios de Potifar.
E ele começou novamente a se destacar. Ele começou a se destacar. Por quê? Porque Deus era com ele. E tudo o que ele fazia, Deus abençoava e prosperava o caminho dele. Então, José estava na casa de Potifar. E ele estava governando a casa. E os negócios de Potifar foram crescendo. E a casa de Potifar foi sendo bem cuidada. A casa de Potifar foi sendo bem zelada. E José destacando. O que aconteceu? A esposa de Potifar olhou para ele com outros olhos. Começou a desejá-lo. Mas José, um homem íntegro, um homem reto diante de Deus, sabia se colocar no seu lugar. Ele sabia qual era a função dele dentro da casa de Potifar. Era o quê? Governar sobre a casa de Potifar, não sobre a esposa dele. Não sobre a mulher dele. Muitos têm um pouco de liberdade e já começam a pegar coisas que não são devidas, que não são projeto, que não fazem parte do projeto e do sonho de Deus para a vida. Na trajetória da sua vida, muitas ofertas virão que não pertencem ao propósito e ao projeto de Deus para a sua vida. Cuidado. Abrindo um parêntese, cuidado. E aí José rejeita. O que acontece? A mulher, ela dá um falso testemunho a respeito de José. E ele é levado cativo, preso para o cárcere. Muitas pessoas, quando você começar a rejeitar essas ofertas que não pertencem ao plano e ao projeto de Deus, vão te acusar. Muitas pessoas vão virar para você e falar, você não vai dar certo. Muitas pessoas vão começar a dizer que você é mariquinha, que você é uma mulherzinha, que você é uma pessoa que não aceita suborno, que não aceita uma vantagenzinha do lado ou do outro. E aí pode acontecer uma frustração. Mas José, como um homem íntegro e temente a Deus, permaneceu firme e foi preso. E lá na cadeia, um ambiente todo desfavorável, ele poderia ter levado uma vida de murmuração. Ou uma vida de que ninguém me ama, ninguém me quer, minha família me rejeitou, eu faço tudo certo, mas sempre tem alguém para fazer alguma coisa contra, sempre tem alguém se levantando contra. Ele poderia ter murmurado. E quantas vezes nós, como seres mortais, murmuramos? E murmurar é a mesma coisa de você dizer para Deus que Ele está errado. Deus, o Senhor está errado, por isso que eu estou murmurando. Diante de tudo isso, José foi para a cadeia. E aí o carcereiro começou a ver Deus na vida de José. E José fez com que toda a administração do cárcere fosse bem vista pelo carcereiro. Olha para você ver o diferencial de uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tem a presença genuína do Senhor e que não fica de mimimi. E que não fica tomando para si as situações adversas da vida. José se posicionou. Ele se posicionou. E ele tomou a veste de que ele era um servo de Deus e ele acreditava no sonho dele, e ele acreditava que o projeto e o plano do Senhor na vida dele iria se cumprir. Talvez o tempo não fosse aquele ainda. E José entendeu que o tempo não era aquele, o tempo era dele florescer aonde ele estava plantado. Muitas pessoas amaldiçoam o seu trabalho, muitas pessoas amaldiçoam o salário que recebem, e não entendem que é um processo na vida para o crescimento e o plano do Senhor na vida. Para se ter uma vida de paz, abundante e próspera. É o caminho que Deus está trilhando. Muitas pessoas começam a murmurar. E José permaneceu firme. E aí vieram mais 2 presos para ficar junto no cárcere. O padeiro e o copeiro do rei. E esses 2 vieram e tiveram sonhos. E José, através do Senhor, porque ele sempre colocou Deus na frente dos projetos e dos planos, disse para esses 2:
Deus pode interpretar os seus sonhos. Vocês acreditam? Me contem o sonho. E eles contaram o sonho e José deu a interpretação. E a interpretação de José, passado alguns dias, uma boa e uma má notícia. O que recebeu a boa notícia saiu da prisão e José pediu: lembra-te de mim, intercede por mim lá. E o outro ficou triste, mas foi também, saiu da prisão e aconteceu. Se cumpriu. Um voltou ao seu cargo e o outro foi degolado, foi morto. E aí José poderia ter criado expectativa. Criou expectativa em cima do copeiro. Não, ele vai lá e vai interceder por Faraó e eu vou sair bonito aqui, daqui a pouquinho eu estou saindo. Se José tivesse criado expectativa em cima do copeiro do rei, ele seria um homem frustrado. Porque demoraram 2 anos. E a Bíblia é bem clara no livro de Gênesis que o copeiro se esqueceu de José. Mas o Senhor não esqueceu de José. E aí o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, implantou um sonho em Faraó. E aí o copeiro foi tocado por Deus, eu acredito nisso, fielmente, que ele foi tocado por Deus e se lembrou de José. Se lembrou do hebreu. Foi essa a palavra que a Bíblia usa. Teve um hebreu que me relatou o sonho assim, 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 Faraó, e aconteceu. E Faraó mandou chamar esse servo do Senhor. E ele se aprontou, porque ele ia para a presença de uma autoridade. Ele vestiu roupas, limpou, cortou a barba, limpou o cabelo e foi. E aí Faraó conta o seu sonho. E aí o que acontece com José? Ele dá a interpretação do sonho. E ele não dá só a interpretação, não sabe por quê? Porque Deus tinha um plano e um projeto na vida de José. E José pega e dá as diretrizes para Faraó, como ele deveria se comportar num momento como se fosse esse do nosso contexto de pandemia. Porque era uma crise que o Egito iria enfrentar, e não só o Egito, como todo o planeta naquela época. Seria um tempo de seca, de fome. Teria um tempo de abundância antes, mas teria um tempo de fome, de seca, aonde iria haver necessidade. E José, tão inspirado por Deus, tão usado por Deus, chamou a atenção de Faraó. E Faraó o chamou para governar sobre o Egito. Era o plano e o projeto de Deus para a vida de José se cumprindo. Se cumprindo. Talvez você pense assim, mas é doloroso demais. É doloroso demais. Mas se você pegar o tempo de José, que ele viveu nesse tempo de tribulação, de angústia, de incertezas, é muito menor ao tempo de vida que ele teve. José viveu 120 anos. E se nós formos olhar, aos 30 e poucos anos, José foi ser governador do Egito. Quanto tempo ele viveu mais? Ele viveu mais na parte ruim ou na parte boa, na bonança, na prosperidade? Nós temos que ter expectativas em Deus. E José tinha certeza de que Deus estava nesse negócio. E aí ele começa a governar, ele começa a ter influência, autoridade, começa a ver a seca, começa a ver a situação toda adversa. E aí o que acontece, queridos, para me abreviar aqui? Os irmãos enviados pelo pai vão até o Egito. Vão até o Egito para buscar mantimento. E aí com quem que eles dão de cara? Com o governador do Egito. O governador do Egito teria o poder de liberar a bênção ou a maldição sobre a vida deles. E o que acontece? Eles se encurvam perante o governador, porque isso é princípio de autoridade. Se curvar perante a autoridade naquela época. E eles se encurvaram. Olha o primeiro sonho de José se cumprindo. E aí José, entendendo que aquele eram os irmãos, sobe, né, irmão? Agora é a minha vez. E aí? Você está numa posição de destaque? Você está numa situação de liderança? Você está numa situação onde você pode sim virar para aquelas pessoas e falar assim: eu não vou ajudar vocês. Ser uma pessoa rancorosa,
uma pessoa que guarda mágoa no coração, uma pessoa que está ferida e que vai ferir outros. A consequência, se José tivesse tomado uma atitude diferente ao qual ele tomou, seria catastrófica na família e na geração de José. Sabe por quê, queridos? É da genealogia de José que o nosso Senhor Jesus Cristo veio até a terra, da tribo de Judá. Alguém lembra disso? Olha o poder e a influência que uma pessoa pode ter no futuro de outras pessoas, na geração. Então, queridos, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque José poderia ter aqui sim, mas ele ainda cozinhou um pouquinho os irmãos, prendeu alguns, mandou chamar o pai, e o pai também teve que se prostrar, curvar. E aí o que aconteceu? O sonho de José se cumprindo. José foi, sim, um homem como nós, que aprendeu a perdoar, que aprendeu a ministrar sobre o perdão, a vivenciar o perdão. Ele teria todos os motivos humanos, carnais, para odiar os seus irmãos, como eles o odiaram. Mas como o Evangelho de Cristo ele é perfeito, quando te baterem na cara, o que você faz? Dá outra face. Viver o cristianismo não é só de palavras, não é só no momento de abundância, mas viver o cristianismo é sim, viver e praticar o perdão. E o perdão é uma escolha. Praticar o perdão é uma escolha. Você pode escolher praticar o perdão ou não praticar o perdão. E aí é uma escolha de vida. Se você quer curar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou guardar essa mágoa e esse rancor no coração e adoecer. Porque olha só, o que uma pessoa que não perdoa, falei isso na live que nós fizemos com a pastora Cristina há um tempinho atrás, uns 2 sábados atrás, inclusive nos abençoou muito, e se você puder acompanhar, todo sábado às 20h30 tem live do Ministério com Famílias. Quem não perdoa a si mesmo, apresenta tendências para ser uma pessoa neurótica, que é um dos 5 maiores traços de personalidade de ordem superior do estudo da psicologia. Indivíduos com alto índice de neuroticismo são mais propensos do que a média a serem mal-humorados e a experimentar sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, inveja, ciúme, culpa, humor depressivo e solidão. Uma pessoa que não perdoa. Olha o quanto de doenças psicossomáticas que uma pessoa que não perdoa pode atrair para a sua vida. E aqui eu não queria focar na doença, não, porque nós temos a solução. A solução é perdão. A solução é liberar perdão. Tanto de uma pessoa que te machucou, quanto uma pessoa que você machucou. Queridos, nós vivemos numa sociedade onde nós estamos correndo, onde nós estamos vivendo uma concorrência desleal o tempo inteiro. E você perdoar um inimigo, vamos dizer assim, é mais difícil. Mas precisamos perdoar. E quando essa pessoa não é uma pessoa considerada inimigo, é uma pessoa braço direito, é uma pessoa que está caminhando com você, que você ajudou a crescer, que você ajudou a frutificar, que você estabeleceu uma aliança, um pacto, e essa pessoa te trai a confiança. Como perdoar? Somente uma pessoa comprometida com Deus e uma pessoa que se entrega nas mãos do Senhor consegue fazer isso. A área da psicologia mental, a área da psiquiatria, remédio, nenhum tem o poder
se não for você abrindo o seu coração para Deus e entregar as suas ansiedades, as suas angústias e pedir mesmo a Deus. Pedir a Deus para Ele te dar força para você conseguir liberar o perdão. Talvez esteja alguém aqui conosco que está precisando liberar perdão e está ouvindo essa palavra e está falando assim: eu perdoo todo mundo, menos aquela pessoa. É com você que Deus quer tratar nessa noite. Talvez você foi machucado, talvez você foi rejeitado, talvez você foi abusado, abusada por uma pessoa que você tinha confiança nela. Muitas pessoas crescem machucadas. Muitas pessoas crescem com marcas deixadas por outras pessoas e vão vivendo aquilo como se aquilo fosse uma tatuagem que você tem que levar para o resto da vida. Não, libera isso em nome de Jesus. Libera isso, porque isso está atrasando o plano e o projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quando você não libera perdão, é como se você estivesse tentando andar e tivesse 10 pessoas te segurando. Sabe aquele sentimento de que nada dá certo para você? Que você tem sim sonhos, objetivos e alvos, mas você nunca consegue chegar até o objetivo, você nunca consegue terminar um curso de faculdade, você nunca consegue ficar num trabalho, porque qualquer pessoa fala alguma coisa, você já se sente rejeitado, rejeitada. É nesse momento que você precisa entender e identificar aonde que está essa situação. Qual é o sentimento que você precisa reverter? E aí trazer cura sobre a sua vida. E aí, como nós falamos aqui no início, que uma pessoa ferida fere outras pessoas, uma pessoa curada cura outras pessoas. Uma pessoa restaurada restaura outras pessoas. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela traz a presença de Deus para outras pessoas. Uma pessoa que ela vive os planos e os projetos do Senhor, ele consegue colocar os planos e projetos de Deus na vida de outras pessoas, porque as pessoas passam a espelhar em você. E invejas vão ter? Vão. Dificuldades vão vir? Vão. E maiores ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre prosseguindo. Temos que estar sempre alcançando metas, alcançando objetivos, alcançando uma geração abençoadora, uma geração que fará a diferença. Nós vamos sair dessa pandemia de forma diferente, entendendo os propósitos e os planos do Senhor. Muitas pessoas precisaram sim de que viesse essa pandemia para entender que Jesus tem o controle de todas as coisas. Muitas pessoas precisam estar sempre debaixo de dificuldade e talvez nunca cheguem ao objetivo que Deus quer para elas, porque elas não colocam e não sentem que devem deixar a vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite, dia 22 de julho de 2020, muitos dois na data, 22 de julho de 2020, você pode mudar a trajetória da sua vida, liberando perdão. Libera perdão. Se perdoe. Muitas pessoas são machucadas por si própria e acreditam que tudo acabou, que não há esperança, que não há expectativa. Mas eu venho aqui trazer uma boa nova para você. Jesus Cristo, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para a nossa casa. Mantenha uma vida equilibrada. Não viva uma vida desequilibrada emocionalmente. Porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela não consegue ter foco. Ela não consegue ter objetivo na vida. Ela não consegue perdoar as pessoas. Sendo que Jesus nos deixou este ensinamento.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É a oração que Deus nos ensinou a fazer. Quando você não sentir força, ore como Cristo nos ensinou. Porque é diante disso que nós podemos ter uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais digna do Evangelho de Jesus. Amém.